toda pessoa que tem religião tem que ter religiosidade. Mas nem toda pessoa que tem religiosidade tem religião. Há muita gente que reverencia a vida dela e de outras pessoas do planeta, mas ela não tem nenhum tipo de religião em que ela formaliza, agrega, agrupa com outros para a mesma prática de fé. Quando eu me lembro da minha vida como estudante em escola católica, a gente não sabia mais ou menos por que eu estava estudando as coisas religiosas misturadas com os conteúdos normais da escola. Assim. Por exemplo, a aula de religião era só mais uma matéria, como matemática, como português. E aí chegou um momento lá na 4ª série, que era o da primeira comunhão, em que isso ficou mais profundo, assim, ou mais sério, sabe? Parece que chegou um momento ali na escola em que, não, agora você vai fazer a primeira comunhão, e a primeira comunhão é algo muito importante, agora você vai poder comungar. E a gente até, por causa da minha avó Emília, a gente fazia catecismo na igreja, né? Tanto eu quanto os meus irmãos. E eu confesso que eu nunca tive uma relação muito espiritual com a religião nessa época, na infância. Era mais uma questão de a gente ir porque fazia parte. Era como ir à escola, você ia até a igreja. Mas eu nunca consegui me conectar com aquilo que o padre falava, assim. Sempre me pareceu... Gostoso é que você fez toda a tua educação básica e a tua universidade em escola confessional. O que é confessional? Confessional é a escola que tem por trás uma religião como sendo sua orientadora. Sim, toda a tua educação básica, teu ensino médio e a tua universidade foram feitos em escola confessional. Eu estudava numa escola que chamava Corgeso. Isso. E a gente brincava que o nome da escola era Corgeso o quê? Porque todo mundo, quando você falava isso tudo, qual é o nome da sua escola? Corgeso. A pessoa falava, quê? Então, você Porque fez. É Coração de Jesus. Coração de Jesus. Em latim? Em latim. Você fez o teu ensino, que a gente chamaria de fundamental, 1 e 2, numa escola católica de formação, e, portanto, ligada a uma confissão religiosa, a uma crença religiosa. Uhum. Você fez teu ensino médio e depois a universidade numa escola presbiteriana, que é outra confissão religiosa. Que era o Mackenzie. Por Mackenzie. E fez uma parte na PUC São Paulo, que é uma escola também de 3º grau católica. O mais interessante é que nenhuma dessas escolas que você frequentou, elas foram uma escolha da família por serem religiosas. Por exemplo, você foi estudar no Corgeso, nessa escola de base católica, porque ela era, foi muito tempo, uma escola boa, e não porque ela é uma escola religiosa. O fato dela ser uma escola confessional, tal como o Mackenzie. E próxima de casa. E próxima, acho que tinha algo que você era um falava. critério. Eu ouvia isso sempre do Paulo Afonso Ronca, que é um grande orientador. Ele dizia que a melhor escola no ensino fundamental é aquela perto de casa. Que você pode ir a pé. Você vai a pé, você não precisa ficar circulando em grandes cidades de carro para lá e para cá, ou de van. Agora, volto ao ponto. O fato de você ter passado uma parte, né, da tua formação dentro de escola religiosa foi porque elas eram boas escolas. Eu tenho certeza que você não escolheu, por exemplo, estar no ensino médio numa universidade presbiteriana ou numa escola presbiteriana porque ela era presbiteriana. No entanto, fica muito difícil quando você está numa escola que tem uma orientação religiosa deixar, né, de se marcar naquela direção. Por isso, quando você, no 4º ano do antigo primário, né, é colocado a fazer a primeira comunhão, que é um dos rituais, né, dentro do mundo católico, era difícil você dizer não. Embora no Brasil a escola seja laica, isto é, não pode estar vinculada a nenhuma orientação religiosa no campo público, ela não o é na área privada. Você só está numa escola religiosa porque assim foi a escolha da família. Por isso não adianta alguém dizer assim, eu estou numa escola de orientação religiosa, mas eu não quero, né, as orientações religiosas. Então você tem que mudar de escola. Você pode, por exemplo, ir para uma escola pública. A escola pública ela não tem nenhum tipo de orientação e nem deve. A gente tinha aula de religião, né, no Corgeso, e isso levava até a primeira comunhão, que era aquele momento em que eu lembro até hoje, porque apesar de ser um colégio em que os diretores eram irmãos padres leigos, ou freires, não eram a tradicional escola de freira, que dizem, ou a escola de padre, como a que a minha esposa estudou. Ela estudou numa escola, inclusive, adventista, né, lá em Florianópolis, que, segundo ela, ensinava criacionismo, assim, que era super
eles até recusavam algumas questões da ciência, né? Agora, o que eu lembro até hoje é esse momento de, para fazer a primeira comunhão, de ter que confessar. Eu tinha, o quê? Nessa 12 anos? Não, 11 anos. 10, 11 anos, né? E aí você vai confessar. Aí eu lembro de sentar com o padre, assim, não era na igreja, né, que o padre está dentro. Era numa sala que ele estava lá sentado, fazia-se uma fila de todo mundo da turma. E aí eu ia lá e eu tava nervoso, né, não sabia exatamente o que tinha que fazer. Aí ele falava, o que você quer confessar? Aí eu falei, de vez em quando eu brigo com os meus irmãos. E eu lembro de sentir um peso nesse momento, assim. E depois, daí ele falou, tá bom, você está perdoado. Beleza, eu segui minha vida, fui jogar bola. Fui seguir, e aí de alguns meses depois a gente teve a cerimônia lá da primeira comunhão, em que a gente vai comungar. E aí você recebe o corpo de Cristo, né? E tem todo aquele ritual como o batismo, né? E como outros momentos. Daí, ao longo da adolescência, toda a questão religiosa na escola, ela meio que se perdeu. Não tinha mais aula de religião. E também se perdeu um pouco na minha vida, assim, conforme eu fui entrando em contato com outras referências, outras realidades, eu fui abandonando cada vez mais a religião como prática, como hábito mesmo de ir à missa todos os domingos, porque aquele formato de entretenimento nunca me pegou. Você teve a vivência oposta, né? Eu tive uma vivência desde o nascimento até mais ou menos os 22, 23 anos de uma formação religiosa densa católica. Meus pais de formação católica, eu fui criado na prática do catolicismo romano, cresci nessa formação. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fazia parte da Cruzada Eucarística em Londrina, que era um grupo religioso para crianças e jovens. Eu ia todos os domingos até a igreja, participava, né, de todas as cerimônias. Aí me mudei para São Paulo com a família, né, em 1967, eu tinha 13 anos de idade, e eu passei a frequentar uma igreja, a igreja de Santa Terezinha, na Rua Maranhão, na área central de São Paulo, e passei a ser alguém que fazia leituras durante o culto católico chamado missa. Quando eu entrei na universidade para fazer filosofia, com 18 anos de idade, eu decidi que eu queria fazer uma experiência religiosa mais densa para ver qual era o meu caminho ou não. E aí eu entrei num convento da Ordem Carmelitana Descalça, que é um grupo católico, e nele fiquei por 3 anos. Quando eu terminei a universidade, eu imaginei e achei que eu não queria mais seguir aquela rota. E aí eu decidi que eu ia ficar no mundo da docência, né, do ensino, e nele fiquei. Mas nessa época aí de infância, adolescência, quando o padre falava, você ouvia, você sentia realmente a presença do divino? Sim, claro, claro. Ou você mergulha na crença, ou aquilo é hipócrita. Por exemplo, a percepção religiosa para mim durante todo o período da infância e da adolescência, ela era de crença. Ela não era uma adesão simulada. Não é que eu fazia porque eu achava que meus pais queriam que eu fizesse. Não. Como eu. Sim, eu tinha ali, né, um nível de confiabilidade em relação a tudo aquilo que não era descartável. Não era alguma coisa que eu usava, né, apenas como cosmética. Ao contrário. Quando eu mergulhei numa vida conventual, vivendo dentro de uma ordem religiosa, essa percepção daquilo que é mais sério ficou mais aprofundado. Mas o meu descolamento de algumas dessas crenças e de alguns dos modos, quando a racionalidade filosófica, aí era o curso de graduação que eu fazia, ela veio à tona, quando eu notei que havia um certo fosso entre o dito e o feito, entre aquilo que eu proclamava ou tinha de proclamar e aquilo que eu cria, aquilo que eu acreditava, né, eu comecei a achar, não, essa não é uma rota. Acho que religião, no meu entender, séria, ela tem que ser autêntica. Ela não pode ser algo que se coloca como uma capa externa. Né? E no momento que eu tenho ideia nítida de quando foi. Fala. Né? Foi em abril de 1975. Em abril de 1975, eu estava numa região do estado do Rio de Janeiro, chamada Barra do Piraí, e havia ali uma pregação, da qual eu fazia parte, eu era frei, né? Frei Mário Sérgio, né? Havia uma pregação da Semana Santa e um sermão
longo que acontece na Sexta-feira Santa dos Católicos, que era, né, o Sermão das Sete Palavras, que é longo, e a gente o faz. Ali no caso eu estava fazendo em praça pública, né, era em cima de um caminhão com microfone e aquelas caixas de som antigas, inclusive em forma de cone. E havia uma multidão embaixo, enquanto eu falava, né? E essa multidão de 4, 5 mil pessoas, pelo menos, que estava indo, né? Enquanto eu falava, eu 4, sentia... 5 mil pessoas? Bastante gente. Muita gente. E enquanto eu falava, se eu dissesse, agora vamos ajoelhar, as pessoas ajoelhavam. Agora tal coisa. E enquanto eu agora falava... Fique de pé. Isso, fique de pé. Ou agora fiquemos em silêncio. De repente, eu comecei a notar que o que eu estava apreciando não era a mensagem. Era o poder, que o que eu estava gostando naquilo não era, de fato, o que estava sendo colocado. E não necessariamente aquilo que eu lembrava estava dentro de mim como sendo uma crença forte. E aí o espetáculo passou a ser mais importante. E nessa hora eu falei, não, esse não é o caminho, eu preciso pensar melhor, eu já tinha 20 anos de idade para 21, né? Preciso pensar melhor, né, nessa rota. Agora, às vezes me perguntam hoje, Pedro, se eu sou católico, né? Eu digo não, eu não tenho coragem de dizer isso por uma razão. Porque uma pessoa, para se declarar de uma religião, ela tem que praticá-la. Se não pratica, ela em larga escala, ela acaba sendo cínica. Portanto, se eu digo eu sou, mas não vou, há uma expressão clássica no Brasil que é muito estranha. Se eu sou católico, mas não sou praticante, então não o é. Né? A adesão a um grupo de fé comum, de fé partilhada, exige a prática daquela fé. Por isso eu digo, mas você não tem formação católica? Eu falei, tenho. Mas dizer-me católico é uma ofensa ao mundo católico. É eu me colocar numa condição que exige algo muito mais sério, mas de modo superficial, que é exatamente a minha prática. Se eu respeito o mundo católico, como respeito, né, eu tenho que dizer que eu não sou nesse sentido. Dou um outro exemplo concreto nisso. Por muitas vezes eu participei de um programa de TV, né, que tinha dentro de um dos canais ligados a grandes igrejas. O Brasil tem grandes redes, né, de TV que são ligadas a igrejas cristãs, não necessariamente católicas. E esse programa ia da meia-noite a 1 ao vivo, no ar. E um dia, um dos programas terminou, ele era dirigido por um comunicador pastor, né? E quando ele estava terminando, havia um momento em que as pessoas eram convidadas pelo pastor, quem estava no debate, como era o meu caso, a beber a água abençoada, a água benta, a água santa, né? E todos beberam e eu não. E quando estava terminando, o pastor falou, o professor não vai beber água? Eu falei, não, porque seria um desrespeito à sua crença. Eu não creio que essa água está abençoada, não é, né, a minha prática, e por isso, se eu o fizer, eu estou te ofendendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo da religião, e dentro dele, muitas vezes a religiosidade ou espiritualidade, que a gente vai conversar um pouco, ele pode ter dissimulações, ele pode ter uma espetacularização, né, muito forte. A ideia, né, de uma percepção religiosa da vida, ela independe se você está agora ou se você está há 50 mil anos atrás. A primeira marca de humanidade nossa, a primeira marca de que havia uma comunidade humana na arqueologia, certo? São sinais religiosos. Né? Portanto, embora nem toda pessoa tenha uma religião, a marca da religiosidade ela está em todas as pessoas desde sempre. Mesmo que você não tenha uma crença estabelecida, mesmo que a tua ação seja de se contrapor a qualquer crença, ainda assim ela tem que ser levada em conta. Esse é um dos motivos, talvez, porque eu até hoje não sou capaz de me declarar ateu, 100% ateu, que acredito apenas no que diz a ciência e que os fatos que foram explicados até hoje ao longo da humanidade bastassem. Eu nunca penso assim. Então, eu, quando vou me declarar, e ao longo dessa descolamento que eu tive de nunca ter me identificado com aquilo que era a fala do padre, os ensinamentos da Igreja Católica, ou de qualquer outra religião que eu tenha entrado em contato, assim, até na época da faculdade, do que seja, aquilo nunca tocou meu coração, assim, pode-se dizer. Mas eu nunca falei que eu sou 100% ateu, porque eu ainda acho que a gente não explica tudo. E eu acho que existem coisas que são inexplicáveis, ou que existe uma presença, ou que todo ser humano tem que crer em alguma coisa, porque faz parte do humano acreditar. É como se a religião
ou a crença, ou a espiritualidade fizesse parte ou cumprisse o papel na nossa humanidade. Quando será que a religião começou a fazer parte da espécie humana? Desde que ela existe, é isso? A religiosidade, sim, há uma diferença entre religião e religiosidade. A religiosidade é uma percepção de que a vida ultrapassa a sua mera matéria. Adorar o sol, a lua... Não, isso já é religião. Isso já é religião. Em larga escala, a religiosidade é um sentimento de que a vida vai além, né, daquilo que é a sobrevivência, de que existem possibilidades, de haverem forças, né, que nos dão energia, nos dão cuidado, nos dão proteção. A religiosidade, por exemplo, é uma marca de reverência à vida. Exemplo concreto, né, no final do domingo no Rio de Janeiro, as pessoas se juntarem, como acontece vez ou outra, na beira do mar e baterem palmas para o sol. Isso não é religião. Nem é, digamos, uma heliolatria, uma adoração ao sol. Ela é uma reverência à vida. Tal como você e eu, quando nos deparamos com um belo pôr do sol ou com uma bela lua, nós chamamos outras pessoas para olharem. E a gente não está vendo ali só a beleza da imagem, nós estamos vendo a beleza da natureza. Esse tipo de reverência à vida, que é quando a gente sente uma vibração de estar vivo ou viva, de contemplar aquilo, de ver uma paisagem, quando uma criança segura o teu dedo assim que ela está ainda no hospital recém-nascido, como aconteceu com você, como acontece comigo, quando a primeira vez que filho ou filha foi e grudou na mão, quando ela, tua filha, vem correndo para você, te escala, né, e começa a brincar com você, você tem uma sensação de vibração à vida que mostra que a vida é muito mais do que só ficar vivo. Isso é religiosidade ou espiritualidade. Quando você organiza-se com outras pessoas em torno dessa mesma percepção e formaliza a tua sensação com ritos, cultos, livros, o nome disso é religião. Portanto, a religião, vou usar o termo técnico, ela é a formalização ou a institucionalização da tua crença com outras pessoas. A religiosidade pode ser individual, a religião não o é. Não tem você, não tem uma religião, você tem com outras pessoas. Mas você, Pedro, ou eu tenho religiosidade individual. Em última instância, uma religião é uma comunidade de fé. Sabe como é que é comunidade? A ideia de assembleia, isto é, quando você junta pessoas. No latim é ecclesia, portanto a palavra é igreja. A palavra igreja, eclésia, no latim, significa uma comunidade de crença. Toda vez que você tem uma comunidade de crença que partilha os mesmos rituais, que tem orientações que são comuns, que tem até representantes que organizam e dirigem aquilo, nós chamamos de religião. Mas tem uma coisa no que você falou. O fato de alguém ser ateu significa apenas que essa pessoa diz que ela não crê que exista uma divindade. Não significa que ela não tenha religiosidade.